Olá, vamos começar os nossos estudos sobre elementos da comunicação e funções da linguagem. Eu gosto muito de pensar esses dois conteúdos juntos e normalmente por meio de um infográfico. Então eu te convido a me acompanhar, certo? Antes de começarmos o infográfico, eu quero que você reflita um pouco aqui comigo sobre o ato comunicativo. O ato de comunicar, ele implica na associação entre diferentes elementos. Esses elementos, basicamente, estão conectados para que a comunicação ocorra. Neste momento, nesta aula, por exemplo, eu estou aqui como emissor de uma mensagem e você como receptor dessa mensagem. O código que eu emprego é a língua portuguesa e o que você emprega para me compreender também. O nosso canal de comunicação se dá aqui por meio da internet, que permite que a comunicação se complete entre o emissor e o receptor da mensagem. E nós temos como referente a própria língua, a própria comunicação. É sobre isso que trata a nossa mensagem. E esses todos são os elementos que se articulam para que a comunicação ocorra entre nós. E é sobre esses elementos que vamos conversar agora. Te convido a observar este infográfico. Aqui eu separei nessas esferas o emissor, o receptor, mensagem, canal, código e referente. O referente está ali fora, daqui a pouco eu te conto por quê. Mas comecemos pelo emissor. O emissor é aquele que emite a mensagem, seja ela escrita, seja ela falada, seja por imagens, porque nem sempre um texto é verbal. Ele pode dispor de linguagem não verbal. Recordemos, linguagem verbal é quando eu emprego palavras. Não verbal, quando empregamos gestos, imagens e recursos outros, como cores, inclusive. Então, a linguagem pode ser verbal, não verbal ou mista, quando eu tenho a associação entre elementos verbais e elementos não verbais na nossa comunicação. Então, o emissor é aquele que emite uma mensagem, independente de qual linguagem ele esteja utilizando. E como eu já te disse agora há pouco, nesta comunicação, eu sou o emissor. É importante ainda lembrarmos assim: o emissor é aquele que é representado pela primeira pessoa do discurso, aquele que emite uma mensagem. Lá nos pronomes, eu no singular e nós no plural. Então, o emissor é representado pelos pronomes pessoais, tanto do caso reto quanto do caso oblíquo. Há uma relação com outros pronomes e, inclusive, com a flexão verbal. Lá na outra ponta do processo comunicativo está o receptor, aquele com quem eu me comunico, aquele com quem eu falo, o receptor do meu texto, o receptor da minha mensagem. Esse receptor é a segunda pessoa do discurso. Nos pronomes pessoais do caso reto, representada pelo tu, no singular, e pelo vós, no plural. E no português brasileiro, pelo pronome de tratamento você, que é o que em muitas regiões do país acaba sendo utilizado. Então, emissor, receptor, os dois extremos do ato comunicativo. É importante ainda sabermos que esses posicionamentos não são fixos. Pode haver alternância. Num determinado ato comunicativo, em alguns momentos eu posso ser emissor da mensagem e em outros o receptor dessa mesma mensagem, porque nós vamos alternando em turnos de comunicação durante um diálogo, por exemplo, durante uma conversa, durante uma troca de mensagens num aplicativo online. Feito? E aqui no centro eu tenho a mensagem. A mensagem é o texto propriamente dito, é o texto emitido que chega lá no meu receptor. Então, eu tenho alguém que emite uma mensagem para um receptor. Esse emissor também pode ser chamado de locutor e esse receptor de interlocutor.
Para que esse processo comunicativo realmente funcione, é necessário que emissor e receptor compartilhem de um mesmo código. O código é a língua propriamente dita. Na nossa comunicação, o nosso código é a língua portuguesa. Poderia ser Libras, poderia ser mandarim, o inglês, o espanhol, o alemão, o francês. Então, toda língua é um código. Toda língua é um conjunto de signos que trazem representações da realidade do mundo que nos cerca e de nós mesmos. Então, o código aqui indicado é a língua utilizada pelo emissor e pelo receptor para que a comunicação ocorra. Essa comunicação ainda depende do compartilhamento de um canal. O canal pode ser por meio de uma ligação telefônica, por meio da internet, do texto impresso numa folha, ou até mesmo das ondas sonoras se propagando pelo ar e chegando até o receptor com aquela mensagem. Então, o canal é o meio físico necessário para que a mensagem emitida chegue até o receptor. Nesse processo de comunicação, podem surgir pequenos elementos que são chamados de ruídos de comunicação. O que são esses ruídos de comunicação? São falhas no processo. Quando emissor e receptor não compreendem o mesmo código ou não têm a mesma linguagem ali no processo de comunicação, pode ser que surjam ruídos. Quando o canal de comunicação não funciona satisfatoriamente, a ligação começou a ficar cortada, o outro não te ouvia, não te entendia, então houve uma falha nesse ato comunicativo. E todo ato comunicativo, quando há aqui essa emissão da mensagem, faz referência a algo que está na realidade, faz referência a um fato no mundo que nos cerca. É o referente. Então, o referente é aquilo sobre o que a minha mensagem faz referência. Então, quando eu leio uma notícia e nessa notícia eu sou avisado de que o dólar subiu, de que o dólar caiu, que a cotação subiu, caiu, opa, tem um fato lá na realidade que é a variação dessa moeda, do dólar. Essa variação é o referente da minha mensagem. Hugo, houve fortes chuvas na minha região. Então, o referente da mensagem que você está enviando para mim é o quê? Fortes chuvas na sua região. Entendido? Então, os elementos da comunicação são emissor, receptor, mensagem, código, canal e referente. Agora, nós vamos pensar assim. Para cada um desses elementos da comunicação, surge uma determinada função da linguagem. Quando estamos comunicando, nós vamos normalmente focar em um desses elementos mais do que em outros. Na verdade, todos eles praticamente são explorados simultaneamente, mas você perceberá a predominância do foco em um deles. O foco do ato comunicativo recairá a maior parte do tempo em um desses elementos a cada comunicação. E a partir disso, nós observamos as funções da linguagem. Essas funções da linguagem eu marquei aqui em preto junto de cada elemento. E eu quero que você observe comigo. Quando o foco é no emissor, eu estou escrevendo um texto sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções. Ou eu chego e falo para você como eu me sinto, qual é a minha opinião. Eu estou preocupado comigo mesmo. O foco é no emissor. Nesse caso, neste texto, predominará a função emotiva ou subjetiva. Quando o foco está no emissor, naquele que emite a mensagem, ali predomina a função emotiva ou subjetiva. É o que acontece muitas vezes numa letra de música, por exemplo, num poema, numa página de diário, numa conversa entre amigos. Quando o foco é no receptor, predomina a função apelativa ou conativa.
É o que acontece sempre no texto publicitário ou num texto em que você faz com que o outro cumpra uma ordem, um pedido, uma orientação. Então, o foco no receptor terá com predominância a função apelativa ou conativa. Um marcador da presença dessa função nos textos é o verbo no modo imperativo. Compre, faça, doe, lembre. Então, eu estou com um foco lá no meu receptor. Foco na mensagem, função poética. Quando a minha preocupação maior é a mensagem propriamente dita, é o texto. Lembrando que a mensagem não é no sentido, não entendi sua mensagem. Não. A mensagem não é o conteúdo do texto, é o texto propriamente dito. Então, veja assim comigo. Quando eu olho para um texto em que o autor se preocupou com a estrutura das frases, com a cadência das palavras, com a elaboração estética daquele texto, ali predomina a função poética. Às vezes até com o formato do texto, com as rimas, com a sonoridade e por aí vai embora. Foco no código, função metalinguística. Nessa aula, o meu foco é o próprio código. Eu estou usando a língua portuguesa para explicar a comunicação, para explicar a língua portuguesa. Há um processo de autorreferência. Quando o foco é no código, certo? Ali predomina a função metalinguística. E aí, vamos a um próximo passo. Função fática, quando o meu foco é no canal. A função fática não costuma predominar em nenhum ato comunicativo por inteiro. Quando eu testo um microfone, por exemplo, testando, ali o meu foco é o próprio canal. Ou quando você pega o telefone e fala, alô, está testando o canal. Ou quando você vai para uma plataforma, um aplicativo de mensagens e vai começar um diálogo com alguém e manda um cumprimento, um olá, ali você está testando o canal de comunicação. Neste caso, estamos em um momento do ato comunicativo em que predomina a função fática, certo? Então, até o momento, nós vimos a função emotiva, apelativa, metalinguística, poética e fática. Já em notícias, textos didáticos, reportagens, o foco é a informação, é informar o outro sobre alguma coisa. Sempre que eu estou diante de um texto que tem como função maior informar, ali predomina a função referencial. O meu foco está no referente que é o fato sobre o qual trata a minha comunicação. E aí eu tenho um convite para você nessa aula. Eu separei alguns textos para nós observarmos a presença dos elementos da comunicação, assim como a função da linguagem predominante. O primeiro texto que eu separei é um texto publicitário. Observe que aqui eu tenho uma linguagem mista com associação entre elementos verbais e elementos não verbais. Beber e dirigir, estou fora. Se beber, não dirija. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Penatrans, Denatran, Ministério da Infraestrutura e aqui o slogan do governo federal. Então, primeiro, observe. Quem é o emissor desta mensagem? O emissor é o governo federal, é o Ministério da Infraestrutura, o Denatran. Quem é o receptor desta mensagem? É o cidadão que está recebendo a mensagem sobre beber e dirigir e dos cuidados a serem tomados. A mensagem é este texto em si. Compreendendo? O código empregado aqui é a língua portuguesa. O canal, provavelmente isso circulou em outdoors, não foi? Em revistas, na televisão. Então eu posso ter esse texto em diferentes canais. E o referente? O fato de que não é permitido beber e dirigir e as consequências que isso pode trazer. Então, este é o referente deste texto. Pegamos aí todos os elementos? Agora observe, beber e dirigir, estou fora. Se beber,
não dirija. Aqui eu tenho um imperativo negativo. Há uma referência direta ao receptor desse texto. E neste caso, o que eu tenho? A função apelativa predominando. A função apelativa é aquela cujo foco está no receptor. Então, quando há um foco no receptor, função apelativa como a principal função do texto. Todo texto publicitário tem como principal foco a função apelativa. Agora eu trouxe uma tirinha. Já conhece o Armandinho? Veja só. Você não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, não arruma nada. Arrumo sim. Arruma o quê? Desculpas. Então, olhem só. Aqui tem inclusive uma ambiguidade. Pode ser que o menino esteja pedindo desculpas à mãe ou dizendo para ela que ele arruma o quê? Desculpas, que é o que elabora o humor nessa tirinha. Caso eu observe quadro a quadro, no primeiro quadrinho, a emissora é a mãe. Estou falando do diálogo entre as personagens e não da tirinha em relação ao leitor. Então aqui eu tenho um emissor, eu tenho um receptor, uma mensagem, e essa mensagem tem um referente, que é o fato do menino não arrumar os brinquedos, não arrumar nada, não arrumar a cama. Tem um código, que é a língua portuguesa, certo? E o canal aqui são as ondas sonoras da voz da mãe se propagando e chegando ao menino. Já no segundo quadrinho, em um momento a mãe é emissora, em outro o garoto, depois se inverte, o menino se torna receptor no início e depois a mãe se torna receptora. E aqui nós temos o mesmo código, o mesmo referente e o mesmo canal de comunicação. Essa mesma situação de alternância dos turnos de fala ocorre também no terceiro quadrinho, certo? Agora, se formos pensar a tirinha em si, aí eu tenho como emissor o artista que produziu a tirinha, o receptor somos nós leitores, a tirinha em si é a mensagem, teve como código a língua portuguesa, o canal foi a tirinha impressa ou no formato digital, e o referente é o comportamento da criança e a situação no contexto familiar das crianças que não arrumam suas próprias coisas. Feito? Bacana? Vamos a mais um último texto. Este texto aqui é um poema do artista Arnaldo Antunes. Talvez você tenha um pouco de dificuldade para a leitura aí no começo. Mas comece aqui, junto dessa marcação em vermelho. Cromos, somos, como, cosmos, somos, cromossomos, como, cosmos, somos, cromossomos. E eu tenho uma leitura infinita desse poema concreto do Arnaldo Antunes. Você encontra vários poemas do Arnaldo Antunes na internet, buscando lá no Google a página oficial do artista. Inclusive, lembrando, ele é cantor e compositor. É integrante da banda de rock Titãs e também do grupo Tribalistas. E observe que aqui ele se preocupou com a sonoridade, com a junção das palavras utilizando os mesmos fonemas e letras, com isso tudo formando um ciclo para uma leitura que não se finaliza. Então ele se preocupou com a mensagem em si, com a estética dessa mensagem, com a maneira como ela é apresentada visualmente, sonoramente para o leitor. Então o Arnaldo Antunes aqui produziu um texto em que predomina a função poética, quando o foco é, em especial, a mensagem propriamente dita, o texto propriamente dito. Só para te dar uma força, eu vou ler novamente o texto. Cromossomos, como, cosmos, somos, cromossomos, como, cosmos, somos. Então ele está comparando os nossos cromossomos, a nossa carga genética com o cosmos, com o universo. Somos como cosmos, cromossomos, certo? Eu trouxe mais um texto sim, um texto extra. Aqui eu tenho a manchete de uma notícia. Guarda Costeira divulga pela primeira vez
Foto das buscas por submarino desaparecido. Buscas entram no quarto dia e o oxigênio da cápsula chega nas últimas 24 horas. Então, aqui a notícia, cuja finalidade maior é o que? É informar o receptor, é entregar a informação. Então, o foco está no referente. Na notícia, predomina a função referencial. Quero retornar ainda aqui e apontar para você de novo. Elementos da comunicação: emissor, mensagem, receptor, código, canal e referente. A partir do ato comunicativo, emergem as funções da linguagem, que aparecem juntas nos textos, mas sempre haverá aquela que é a mais forte, que é a predominante. Esta teoria é essencial para compreendermos os textos, para resolvermos questões de prova e encaminharmos outras discussões sobre texto e comunicação. Bons estudos e até a próxima!